Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast assistimos a um filme sorteado e falamos sobre diversas maluquices que surgem por causa dele, como, por exemplo, conhecer o seu sogro que torce pro time rival, quebrar a perna de propósito e mandar um grande rap de improviso pra sua patroa. Eu sou o Tonzeira e Andrezinho. Diga. Qual foi o máximo de tempo que você já ficou sem fazer aquilo que você mais gosta? Ultimamente, o que eu tenho mais gostado de fazer é tocar guitarra. Porém, eu fiquei muitos anos sem tocar guitarra. Não recentemente, mas entre os meus... Uma vez aí. Entre os meus 25 até uns 30 e poucos, assim. Tipo, eu meio que larguei de lado, não tinha saco e tal. E depois voltei a tocar. E é muito divertido e é o que eu mais gosto de fazer. Então foram muitos anos. Maravilha. Dudu, Oi. Quando você era criança, o que você queria ser quando crescesse? Não, mas eu sempre quis ser veterinário, né? A pergunta não é... Você sempre quis ser veterinário, não é verdade? Não tinha Mas essa. É mesmo? Mas é porque eu queria De puxar... astronauta, de nada. O Dudu sempre queria gostou de puxar o quê? bicho, sempre soube tudo de bicho. Mas tem uma história muito boa do seu irmão, né? Meu irmão, sim. Meu irmão, mirabolante. Meu irmão, como ele... Anos 80, né? Comprava meu pai Anos no 80. boteco. Ele já quis ser garçom. E ele já quis ser dono de boteco. Eu lembro dessa história. Ele quis ser garçom? Quando eu cresci, eu quis ser garçom. Eu gostava de ser o Ele máximo garçom. com 5, 6 anos, ele falava que A era galera vai no isso. boteco, vai interagir com o garçom, conversa, o garçom faz gracinha, não sei o quê. Então eu gostava de garçom, dono de boteco também. Já fui as duas coisas, não recomendo. Se já foi, Mas é claro, isso, né? olha aí. É óbvio. Mas o que você queria ser, Xi? Então vai lá. O que você queria ser quando você crescesse? Eu ia fazer essa pergunta. Porque você foi Eu ia tudo fazer já. essa pergunta. Você fez tudo. Você já fez tudo. Ele não foi guia turístico, hein, ainda. Cara, eu queria ser inventor, mas aí eu descobri que não era uma profissão. Veja bem, é complicado. Como não? Podia fazer um Xindogo. Não, porque aí depois que eu conversei com as professoras, elas falavam, não, você não pode simplesmente sair inventando, você tem que fazer um curso de mecânica, um curso de design, Sair um curso de... inventando. vai se ferrar, não vou fazer Se nada. alguma coisa, você tem que ter um curso de alguma coisa pra fazer Eu um não posso evento. simplesmente ter uma ideia, botar no papel, fazer os rabiscos e pronto, alguém produz? Sim. Não é assim que funciona. Olha o descobrir. tom. Mas tem um cara do canal, como é o nome daquele canal? Epicurious, que ele é o Dan alguma coisa, esqueci o nome dele agora, como é o nome dele? O que ele faz é o meu trabalho do sonho, que é simplesmente testar esses produtos do tipo Polishop, sabe? Tipo, super descascador de batata, não sei o que lá. Ele É um faz... beta tester? Ele faz o teste e Beta promove tester. e sugere improvements. Isso Pra melhorar um produto. É só eu que tenho que perguntar, né? Porque a pergunta era pra virou você. outra coisa, Confundiu né? aqui, tá certo. Vira outra coisa. Agora, não, mas continua. Oxi, Continua. pergunta pra você então, né? Isso. Diga. Xi, você já comeu a farinha de tchotchó? O quê? Xoxó o quê? Eu não sei. Farinha de tchotchó, ué. Vocês não viram o filme, não? Ou era outro filme que eu assisti? Aquela com A farinha de tchotchó. O Xi não prestou atenção. tchotchó, aquela com formiga, que era? Não, Não a conheço. que a mulher compra que a mulher traz pro cara lá. Eu trouxe a farinha de tchotchó pra você, você não lembra disso? A dona do não sei nem o que é xoxó, cara. Ele não comeu. Você conhece não, então, a farinha de tchotchó? Não, só ouvi falar só no filme, mas nunca tinha. Olha a pergunta Eu vi, importante. André, você conhece a farinha de tchotchó? Não. Tchotchó é apelido da cidade de Teófilo Otoni, aqui em Minas Gerais. Que isso, Fica 2 sério? horas aqui de Valadares. A farinha de tchotchó é a farinha de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni. Teófilo Otoni vira Teófilo Otoni. Teófilo Otoni é o nome do cara. Sim. E aí o pessoal fala Teófilo Otoni. E aí a Virou. farinha de tchotchó. Esse filme aí é BH, né? BH raiz. Isso é raiz mesmo. É raiz, né? Mandioca, farinha de mandioca. Eu entendi. Eu peguei essa. Tonzeira, Diga. qual
foi o melhor filme brasileiro que você já viu na vida? Tem um que eu gosto muito, que é o meu preferido. Não é o melhor, mas é o meu preferido, né? Fosse o Henrique, ele falaria Cinderela Baiana. Não, esse é o meu segundo favorito. Bom, meu terceiro favorito. Meu primeiro, obviamente, é Os 10 Mandamentos, todo mundo sabe. Claro, né? Claro. Que tem um final diferente da novela, né? O final do filme é diferente da novela, isso aí. O outro é O Homem que Copiava. O Homem que Copiava, eu acho demais esse filme. Esse filme é interessante, não é um dos meus preferidos não, mas ele é diferente. Eu adoro esse filme, acho muito legal. Muito bem. Eu sou só um operador de fotocopiador. Tá certo. Então é isso, vamos gastar todo o nosso rico dinheirinho para assistir a palestra do maior pipoqueiro de todos os tempos. Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. É? Tipo o quê? Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma Sessão aleatória. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais sonhador da Baixa Podosfera. Esse é o podcast sobre filmes e assuntos aleatórios preferidos dos fanáticos por futebol que sonham em ver o filho se tornar um grande craque. Porque aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre a segunda coisa que o fanático por futebol mais gosta, que é a mesa redonda de futebol, no episódio 9 do filme Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. Já falamos sobre grandes clubes de futebol como o Clube Juventus, no episódio 19 de O Poderoso Chefão, e falamos sobre uma das maiores lendas do futebol, o Jorge Campos, no episódio 132 de Viva, a Vida é uma Festa, participação do nosso querido Henrique de Rosa no podcast Errado Não Tá. Todos esses assuntos maravilhosos estão aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E o filme de hoje é Marte 1, um drama produzido na periferia de Belo Horizonte que ganhou o mundo. Esse filme foi sorteado da lista do Tom. Tom, conta pra gente quais eram os filmes da sua lista e por que você colocou Marte 1 pra gente assistir aqui. O nome da lista é Distopias Brasileiras. É isso aí. Olha aí, você mandou o nome da lista também? Mandou o nome da lista. Mandei a lista. Apesar do que esse filme não é uma distopia. Assim, Então, ele é uma distopia se você considerar que o Brasil é uma distopia hoje em dia, né? Porque Não, mas ele é não, isso. não é, mas ele não é. Bom, se você pensar que 2030 tá logo aí, é uma distopia. Não tem como fazer isso em 7 anos. Como assim? Ah, mas 2030? ali não Ir fica... pra Marte. Mas ali não 7 tá, anos. ele não fala mas que ele vai é acontecer só um aquilo, não. conceito ali que tá inserido no filme. Não é uma distopia, a história é atual ali, atualíssima. É 2000, ali é 2000. Só se passa em 2018, inclusive. Ele passa 18 e 19, né? Que ele é a virada da eleição. Tem até o Natal, tal, eles passam pelo Natal, pelo Réveillon e tal. É 18 e 19. Mas explica aí, Tom, pelo amor de Deus. de onde saiu a minha ideia era o seguinte: eu estou muito apaixonado por um canal de YouTube chamado Hora Thiago, Tá bom. que conta a história de um menino Thiago. muito inteligente. Muito inteligente. E ele faz diversas análises sobre coisas que acontecem no mundo do entretenimento como um todo e destrincha a perspectiva estética do filme. Ou da peça em si. Pode ser uma série, ou pode ser um tema que remete a alguma coisa que acontece no mundo do entretenimento como um todo. E aí, nesse dia, ele tava falando sobre filmes de distopias brasileiras que estavam mais ou menos ali escondidos no Globoplay. E aí ele fala sobre o filme Medusa, que se trata de um filme que é uma perspectiva de mulheres que combatem mulheres feministas. Ele fala do Estômago, que tem duas linhas do tempo diferentes para contar como é que um cara vai parar dentro da cadeia e ele revoluciona a cadeia por meio das refeições que ele oferece. Tem o Marte 1, que a gente vai falar daqui a pouco, e também tem o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que brinca com essa linha do tempo para contar a história de rebeldia, até que a gente chega no Marte 1, que vive a distopia, não da distopia do mundo e do tempo como um todo, mas da distopia de uma grande ameaça que ele é
citada um pouco só no filme, que é a possível eleição do governo Bolsonaro, que acaba acontecendo. Tem uma outra cena lá que fala que o Bolsonaro tá subindo a rampa e os caras falam, e agora o que vai acontecer da nossa vida? Entendi. E aí ele trata sobre isso. Não é um filme que se trata do futuro, onde necessariamente deu tudo errado, mas naquela perspectiva ali acontece, até porque acontece aquela história da mãe, onde depois que o governo Bolsonaro acontece, diversas coisas malucas acontecem no meio do filme. Mas é um pano de fundo, né? É um pano de fundo. Bem pano de fundo. Mas assim, tá bom. Mas aí eu fiquei super interessado em assistir todos eles. Já tinha assistido Estômago, não assisti Medusa ainda. Já tinha, obviamente, assistido Deus e o Diabo na Terra do Sol, um dos grandes filmes brasileiros. Mas eu acho que eu acertei. Tá ótimo, beleza. Olha, eu acho que o Thiago, ele deve assistir, ele deve ouvir o Sessão Aleatória, hein, ó. Porque ele já falou do Watchmen, já falou do Blade Runner, já falou do Gremlins, já falou... Todos esses filmes aí a gente já fez um episódio já, hein? Porque só a gente fala desses filmes, né, Chi? Ninguém mais... Pantera Negra, boa. Peraí, mas é muita coincidência aqui, gente. Aproveita que você conhece esse cara, chama ele pra gravar com a gente. Quem dera eu conhecesse ele. Eu adoraria conhecer. Mas fica aqui o convite, já desde já. Eu acho que ele assiste. Se ele não assiste... Não, se você fazer o convite por aqui, não tá. Já tá feito o convite. Manda uma mensagem pra gente, já. Tá ótimo. Ó, vamos lá, então. Vamos falar desse filme. Marte 1 é um filme de 2022, dirigido e roteirizado pelo Gabriel Martins. O filme estrela o Cícero Lucas como Deivinho, Carlos Francisco como Wellington, Camila Damião como Eunice e Rejane Faria como Tércia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a história do diretor, Gabriel Martins. Ele é um cineasta nascido em Belo Horizonte e radicado na periferia de Contagem. E é cruzeirense. Claramente, né? E atua como diretor, roteirista, diretor de fotografia e montador. Onde você viu que ele é cruzeirense? Ué, ele fez um filme 90% no Cruzeiro. Mas o Galo ganha o jogo. Não, né? mas aí... Não, o Galo faz o gol. Não, mas o Galo ganha esse jogo, sim, sabe? Pra mostrar a frustração do pai. Olha aqui, o Gabriel Martins conta que desde sempre, né, ele era fascinado por cinema, desde muito novo, e sonhava em se tornar um cineasta, mesmo crescendo num bairro que não tinha nem cinema. Ele se formou em comunicação social com habilitação em cinema e vídeo em 2010, na UNA, e depois estudou na Escola Livre de Cinema em Belo Horizonte. Daí ele começou a carreira como montador e diretor de fotografia num curta-metragem chamado Fantasmas, de 2010, dirigido pelo André Novaes Oliveira, que é um amigo dele. E a primeira obra como diretor foi também um curta chamado Meu Amigo Mineiro, de 2012. Daí ele continuou realizando vários filmes nesse formato, né, fazendo vários curtas e tal, foi ganhando visibilidade, reconhecimento, nesses curtas vão participando de festivais e tal, até que ele dirigiu o primeiro longa-metragem dele, que foi O Nó do Diabo. Ele co-dirigiu esse filme com o Maurílio Martins. Esses caras todos são sócios em uma produtora chamada Filmes de Plástico. É uma produtora de filmes independentes, né? O Marte 1 é o segundo longa-metragem dele. É o primeiro que ele dirige sozinho. Então nós vamos falar mais do filme, mas é importante mencionar que o Gabriel Martins já é considerado hoje um dos principais representantes da população negra periférica no cinema brasileiro. Então vamos agora para o nosso querido quadro Viu ou Não Viu, onde a gente fala sobre alguns trabalhos que a gente viu e outros que a gente nunca ouviu falar das estrelas desse filme. Você viu ou não viu? A maioria dos atores desse filme vem do teatro. Muitos deles, inclusive, fizeram estreia no cinema nesse filme. O mais conhecido aqui dos atores, pela pesquisa que eu fiz, que já tinha tido alguns papéis importantes no cinema, é o Carlos Francisco, né, o que faz o papel do Wellington, que é o pai da família. Ele é um ator mineiro, nascido em Belo Horizonte em 1962 e começou a carreira fazendo teatro amador nos anos 80. Daí, em 91, ele se mudou para São Paulo e trabalhou como vendedor de caminhões enquanto participava de cursos de formação de atores na Oficina Cultural Oswald de Andrade e começou a participar de montagens de peças importantes, até que em 1997 ele integrou o núcleo fundador de uma companhia teatral chamada Folias, que ele também passou a administrar. Daí ele começou a fazer algumas pontas em produções de cinema, principalmente curtas-metragens, até que veio o grande salto na carreira dele, que foi o papel de Damiano em Bacurau, 2019. Olha aí. Vocês lembram dele no Bacurau? Eu sei. Esse foi o papel que sedimentou a trajetória dele no cinema. E depois veio o papel no Marte 1, né, que também foi
bastante reconhecido. Outro papel de destaque do Carlos Francisco foi no longa Estranho Caminho, de 2021, pelo qual esse ganhou um prêmio de atuação em produções internacionais no Tribeca Film Festival. Esse é um festival super importante aqui em Nova York, viu? Sim, sim. Inclusive, esse festival é fundado pelo Robert De Niro. É legal. Agora, o Carlos Francisco, ele tem uma atuação longa no teatro. Ele participou de diversas peças que a gente não viu, né? Mas eu achei uma aqui bem curiosa, que, oxi, vê se você já viu essa peça aqui. Ele participou da montagem da peça O Assassinato do Anão do Caralho Grande. Olha aí, você acha dessa Você viu? história? Lembraria se tivesse visto. É uma imagem marcante, né? A gente, da década de 80, a gente teria visto, com certeza. Não dá pra dizer que não seria uma imagem marcante. Olha aqui, eu achei a sinopse da peça, olha aqui, ó. Ah, que ótimo. A mulher do prefeito comanda a invasão ao Gran Circus Atlas, administrado por ciganos que são acusados de alimentar o leão Platão com gatos e cachorros, além do assassinato do anão Janjão, que tinha uma característica peculiar como o seu maior talento. É isso aí. É, ela é bom pra caralho. Ele é... Nossa, De fuder. pois é. Pô, dá pra ficar Não, o mas dia eu tô- inteiro a fazendo gente isso. tá brincando aqui com o nome da peça, mas essa peça é do Plínio Marcos. Esse cara, ele é um... Como é que fala? É um dos dramaturgos mais importantes aí do... Sim, né, sim. do É mesmo. o pessoal do teatro conhece bem aí o cara. Esses caras, obviamente, né, controversos e tal. Mas é isso, gente. Vamos lá, então, pro sinopse do IMDb do Martin. Uma família de 4 membros da classe média baixa tenta manter seu espírito e seus sonhos nos meses seguintes à eleição de um presidente de direita, um homem que representa tudo o que eles não são. É isso? Essa é a sinopse do IMDb, pô. Eu achei bem completa, aliás. Nunca tinha visto tanta palavra na sinopse do IMDb. A minha desse IMDB tá diferente. A sua tá diferente, Dudu. Ai, Dudu, você tem o seu próprio IMDb, né? Não, eu tô. Não, eu que tenho meu próprio IMDb. O Qual que é a Dudu, sua pelo sinopse? visto, comprou um também. Olha aqui, uma família de classe média baixa passa por uma série de mudanças profundas e desafiadoras, reinventando a si mesmo e os seus laços familiares durante o processo. Não tem nada de presidente, não sei o quê. Gente do O céu. meu tá melhor que o seu, hein? É a que eu tenho também. Aí o Xi tá comigo, tá vendo? A minha é igual a do Xi. Estamos no mesmo Ah, universo. mudou mesmo, tá aqui, ó. Mudou o quê? Mudou o IMDB. Mudou Mudou. agora. Eu tô vendo aqui, é isso mesmo. Ao vivo, mudou. Quando eu fiz a minha pauta, tava diferente. Aí eu acredito que o filme é distopia. Pronto. Aí, Caraca, cara. Eles tava atualizaram, uma temporal eles atualizaram diferente esses aqui. dias. O IMDB Cara. mudou a pauta do negócio. É, essa linha temporal, esses glitches na Matrix aí tá foda, viu? Que maluquice. agora foi complicado, hein? Essa que você disse, Andrezinho, Ah. é o que sai quando você digita o nome do filme no Google. Caramba. Não, mas olha o só. IMDB. No site do IMDB tava essa. Bom, enfim. Eu Vai pedi pra eles ser atualizarem. qual? Tá bom. Eu pedi pra eles darem uma atualizada lá. Mas nada disso importa, Não. porque eu Jamais. vou falar outra sinopse aqui, ó. Ambientado no final de 2018, logo após a eleição do Bozo, o filme acompanha os Martins, que são uma família negra de classe média baixa em Minas Gerais. O patriarca da família é o Wellington, que trabalha como porteiro num prédio de classe alta e luta contra o alcoolismo. Fanático por futebol, o Wellington deposita todas as suas esperanças no seu filho Deivinho, que ele sonha um dia se tornar um jogador de futebol profissional. Já o Deivinho, que é o filho caçula da família, sonha em se tornar um astrofísico e participar de uma missão para colonizar Marte, contrariando as expectativas do pai. Eunice, a filha mais velha, estuda direito e se apaixona por Joana, uma mulher segura e independente, e decide sair de casa para construir sua própria trajetória, mas precisa lidar com a reprovação dos pais. E Tércia, a mãe, cuida da casa enquanto tenta se recolocar no mercado de trabalho como faxineira, mas passa a acreditar estar amaldiçoada depois de ser vítima de uma pegadinha da TV. Cada membro da família precisa lidar com os dramas e dilemas da convivência diária, tentando conciliar seus sonhos e aspirações individuais com as expectativas dos demais familiares e as dificuldades cotidianas com a esperança de um futuro melhor. E é isso o filme. Vamos lá então, Tom, você que trouxe esse filme aí pra gente, o que você achou do Martin? Eu gostei bastante. É um daqueles filmes que são filmes ambiciosos, né? Ele tem uma vontade grande de fazer uma grande história, um grande enredo, um orçamento muito pequeno, com poucas pessoas, mas tudo aquilo que gira em torno da vida deles
é grandiosamente relevante. Então, o filme se cerca o tempo todo de grandes expectativas. Da menina que vai sair de casa e ela assume o seu relacionamento lésbico negro. A história da mãe que fica o tempo todo tentando se encaixar em um trabalho novo. O pai que tem o grande sonho do filho de se realizar como jogador de futebol. E o filho que não tava pirando nessa, que ele queria um negócio muito gigantesco, que era fazer parte da tripulação que vai pra Marte. É um filme que me enche os olhos porque a gente às vezes fica tão centrado em grandes produções e que essas produções, a grandiosidade dessas grandes produções mostram um roteiro horroroso, e a gente às vezes tem um filme com uma baixíssima produção que consegue demonstrar grandes histórias para ser contadas. Eu acho que é aí que tá o cinema brasileiro. Pouco recurso, mas grandes ambições de histórias serem bem contadas. Excelente. E você, Dudu, já tinha visto aí o Marte 1? Nunca tinha visto, eu achava, aliás, não achava nada, eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Achava que seria uma coisa mais distopia, mais viagem mesmo na maionese. Ele parece que em algum momento eu fico esperando, né? Que ele vai virar uma coisa meio fantasiosa. Eu também fiquei nessa. Eu também fiquei. Mas é uma história centradinha, pé no chão, e que quem é de Belo Horizonte se identifica muito, né, com o filme. Então eu me identifiquei muito. Eu comecei a ver e eu não tava me tocando que era BH, e o sotaque da galera tava muito esquisito. Eu falei, não é possível. Essa galera de filme de Minas, não tá acostumado a ver isso. Ouvi o sotaque de Minas, é verdade. A ver um filme centrado assim, em Belo Horizonte, ou Contagem, que seja. E assim, foi mesmo um susto, uma surpresa mesmo. Legal, né? Sim, muito bom. Eu não sabia que era um filme também, não. E assim, é um filme sobre sonhos, né? Exato. Cada um tem o seu sonho lá, a menina quer sair de casa, o pai quer que o filho jogue futebol, o filho quer ser astrofísico, e a mãe não tem um sonho, né? Vocês perceberam isso? Ela quer que a família seja... manter a família. Fique feliz, né? É isso. Ela quer a felicidade dos outros. Cara, olha só como é que é difícil o papel da mulher, né? Não é? Ela é o alicerce daquela família ali, então ela não tem direito de ter um sonho. Ela tem que estar sempre atenta a tudo que está acontecendo e manter aquela família junta ali, unida, independente do que acontecer. E é isso que ela faz o filme inteiro. E aí a coisa começa a escalonar, começa a acontecer um monte de problema, e ela ainda acha que a culpa é dela. Ela até tenta se afastar da família pela situação do menino de se acidentar. Ela não se afasta da família e consegue manter, né, a família unida depois de todas as adversidades no final do filme. É um excelente filme, então muito obrigado. Excelente. E você, Chi, o que você achou aí do Marte 1? Eu também não tinha assistido o filme, não conhecia, na verdade, né? Eu acho que passado naquelas buscas ali pela Globoplay, mas eu não lembro de ter me interessado, nem lido a sinopse. Então, assim que eu dei o play, eu falei, não é o filme que eu tô pensando que era. E aí, a gente vai nessa jornada, que é muito interessante, né? Porque acho que todo mundo tem alguma coisa com a qual se identificar no filme, porque são situações que acontecem muito com as pessoas, né? Do tipo, os filhos que têm dificuldades em se assumir pros pais, dizer não, que não é esse meu sonho, sobre os pais forçando os sonhos dos filhos, sobre as dificuldades do dia a dia. Expectativa, né, que o pai coloca no filho. É isso aí. Todo mundo conhece um cara falso no trabalho, sabe? Tem tantas coisas acontecendo, tipo, como as relações que aparentemente são amistosas, elas acabam num segundo, assim. É tudo muito superficial, né? E ao mesmo tempo você tem sonhos grandiosos que parecem impossíveis e de repente você tá lá, você consegue assistir o Neil deGrasse Tyson lá em São Paulo. Do nada, você achava que era impossível, sua irmã vai lá e paga, sabe? São coisas que vão... pequenos momentos no filme que você vai se identificando e fala, nossa, já passei por isso, já vi isso, já na minha família aconteceu isso e tal, né? Inclusive essa história da peneira, eu quando era moleque a gente jogava bola e tinha um menino muito bom lá, muito bom, mas ele era o mais novinho, inclusive, ele jogava muita bola, o Paulinho. E um dia apareceu um cara e ficou olhando a gente jogando bola na rua, a gente ficou até estranhando. Eu falei, mas esse cara é esquisito, né? É esquisito. Quando ele terminou, falou assim, olha, eu sou olheiro, não sei de onde, de que clube que eu nem lembro se era portuguesa, sei lá. Ele falou, você tem potencial, vai fazer uma peneira lá. E falou, deu um cartãozinho, um telefone, escreveu um telefone nas costas do cartãozinho e falou pra ligar lá. E esse meu amigo não foi, porque a mãe ficou com medo, tipo, eu não tenho condições de pagar pra você ficar indo treinar. A gente pôr dinheiro aqui em casa, entendeu? E aí ele continuou jogando bola lá com a gente na rua, nunca mais o cara apareceu de novo e ele nunca fez uma peneira na vida. Mas ele queria ser jogador de futebol, mas não conseguiu, porque, né, não tinha condições. Olha que história.
Então tem muitas histórias aqui nossa, eu fui viajando tanto no livro, no filme. Várias E coisas. esse filme ele mostra exatamente situações de cotidiano mesmo, né? Que estão todas possíveis de acontecer e assim, Sim. Uhum. tudo bem verídico, assim, incrível, né? Por isso que quando o Tom colocou como uma distopia, eu falei, caraca, velho, cadê a distopia? E não apareceu. Ficou bem estranho. É que eu assim. acho que a gente fica na expectativa de que vai acontecer alguma coisa fantasiosa. Não, Foi isso é a expectativa que eu tava no filme também. Falei, pô, em algum momento vai acontecer. Exatamente. E o nome te atrai pra isso, né? O nome exato, do filme, né? O nome é inusitado, então você fala, pô, vai falar de alguma coisa. Provavelmente eu já vi esse nome desse filme em algum lugar. Falei, Marte 1A é algum filme brasileiro pretencioso de alguém fazendo um filme de ficção científica, entendeu? Exatamente, que eu E achei aí que eu foi nunca isso também. nem pensei em assistir esse filme, jamais. E eu acho que o Dudu tá certo quando fala que ele é cruzeirense, porque não tem outra explicação pra ele colocar o Sorin no filme. Não, cara. Mas eu Total. acho que ele é... Total. Caraca, velho. É verdade, Exato, cara. esse cara é cruzeirense, ele tem os contatos lá, e o Sorin mora em BH, esse cara talvez ele mora nesse prédio aí do Sorin e tal, então seja vizinho, alguma coisa assim. E o pior é que na hora que apareceu o Sorin ali, eu não tinha entendido que era o Sorin jogador, sabe? Tipo, demorou um pausei, tempo pra clicar ali. Porque ele tá com a olhei. cara de Jesus também, né? Ele tá naquele barbão. Tá com um barbão inacreditável. Tá com o cara de Marcelo Camelo. Ele tá parecendo o Marcelo Camelo. Falei, pô, mas é o Sorin, meu. Aí que ele começou a falar, né? Aí eu identifiquei pelo sotaque. Falei, pô, é o Sorin, cara. Que loucura. Se fosse pelo Atlético, Dudu, quem seria o cara aí? Da mesma época? Foi em 2018, né? Não, ele foi craque nos anos 90, o Sorin, né? Ah, não, é verdade. O Sorin, isso é verdade. O Sorin é 90 na década de 90. Eu acho que é no início dos anos 2000, né? Não? Ia ser o Atirson. Que Atirson, tá maluco? O Atirson não jogou pelo... Não, jogou, mas não era ídolo igual o Sorin, não, pô. Ah, ele era lateral esquerdo também. Caralho, eu não lembro. É porque na década de 90 eu não era muito atleticano, não, gente. Eu não tinha muita... É porque, na real, que na década de 90 o Atlético era uma merda, não ganhava nada. Então, assim, quem que era o ídolo do Galo? Era o quê? Era aquele... O Guilherme. Reinaldo, lembra? Reinaldo, exatamente. Reinaldo, esse aí. Sim, Reinaldo é da minha época, pô. Não é Reinaldo, é o Reinaldo, sem I. Ah, o Reinaldo. Reinaldo, exatamente. Exato. Eu lembro desse cara também. Não, podia ser o Guilherme. Então o Guilherme jogou também. Teve o Guilherme, mas... Não, o Guilherme foi 99, 2000. Não, o Guilherme é 90 e pouco também, Dudu. Não, ele foi pra final contra o Corinthians. Não, o Guilherme foi 98, 99, 2000, 98, 99, alguma coisa assim. Que ele fez 5 gols num jogo só. É, ué. Então, ele é a mesma época que o Sorin jogava. Ai, caralho. 2002, então era o Guilherme mesmo, era o Guilherme. É verdade, então era o Guilherme. Sei tudo do Galo. Vou fazer uma pesquisa, porque não é possível que não tenha craque. E o Marques, né? Tinha o Marques. O Marques também, Mas, o Marques o Marques e o Guilherme, é nessa época. O Marque jogou muito. Aquele menino que era o filho do Vento, que também jogou no São Paulo. Euler. O Euler. Mas o Euler... Ele era bem antes. Mas ele não chegou a ser ídolo do Galo, né? Ele era ídolo do América, depois Não. jogou no Atlético, mas não chegou a ser ídolo, não. É. Eu acho que era o Marques mesmo. Tanto que o Marques... Vocês estão mal de craque, hein? O Marques era bom, Mas era o Marques e o Guilherme. Era o Marques e o Guilherme. Gente, o Marques outro dia tava jogando aí, cara. É 99, 2000, 2002, 2003, é início de 2000 O mesmo. Marques era bom, ele jogou no Flamengo. Não tá mal nada, a gente foi vice-campeão brasileiro. Foi aquele campeonato brasileiro que tinha 3 finais. Porra, Exatamente. velho. É só acontece com a gente, não adianta, velho. É quase playoff. Foi uma época que o Atlético brincadeira, chegava velho. numas semifinais, nos playoffs, tem perdido uns times nada a ver, né? Tipo, nossa. Foda. Enfim, eu achei interessante também o seguinte, porque a gente tá falando aqui de como que esse filme ressoa, né? A gente se identifica. É um filme sobre relação familiar, né? Na verdade é isso. Né? Que é o dia a dia daquela família ali, todo mundo tem que lidar com essa coisa de conciliar o sonho com as expectativas dos outros, né? A realidade, né? E a expectativa e a realidade. E o dia a dia, que é cada paulada que vem, né? Exato. Então é aquela história do cara que, pô, ele do nada, ele vai na casa da moça lá pra você dar comida pro gato e tal, aí chega no outro dia, pô, o cara roubou a casa inteira, aí o cara é demitido porque deixou o outro sujeito entrar na casa, Exato. e aí ele já tava não sei quantos anos sem beber, daí ele vai 4 pro anos sem bar, beber, enche a cara, e sai, começa, né, vai virando
tirando E aquele... é legal que é um negócio que foi inserido lá no início, né, do filme, que ele mostrou a medalhinha e tal dele, não sei o quê, e lá no final ele pega a medalhinha, joga fora, né, você vê que todo o contexto ali que ele vai voltar a beber. Puta, essas recaídas são muito tristes, gente, muito tristes. É, Essa hora do filme é bem pesado, inclusive. É bem pesado e Muito tenso. quem já lidou com situações assim de... de alcoolismo. Não só alcoolismo, né? Mas Não, é outras coisas. situações que elas não têm controle, né? Basicamente. Sim, sim. Então, total. é bem difícil mesmo. E mesmo assim, o filme ainda tem uma mensagem otimista, né? No final, É a esperança, né? esperança. Eles dão um jeito. E ele constrói muito bem mesmo a narrativa. O filme te prende, né? Apesar dele nunca... Super. Ele não precisa descambar pra nada fantasioso, nem... Assim, ele tá realmente só mostrando aquele dia a dia ali. Ele me lembrou muito Roma, sabia? Aquele filme que a gente viu do Sim. Cuarón também, que é o dia a dia de uma família Sim. no México e tal. E esse filme é meio isso, né? É o dia a dia daquela família ali. E você vai se envolvendo ali nos dramas de cada um. Tá muito legal. Sabia que o sol que a gente tá vendo agora é o sol do passado? Mas como é que a gente tá vendo? Ele, na verdade, tipo assim, ele não tá acontecendo agora, entendeu? Mas por que ele tá aí? É porque é uma imagem. A luz do sol demora a chegar na Terra. Então a gente vê o sol de 8 minutos atrás, porque é muito longe. Ah, doido demais. Até parece entender, né, Thiago? Vamos falar um pouquinho aqui de algumas histórias de bastidores. Olha só, o Gabriel Martins conta em entrevista que a ideia para o filme Marte 1 surgiu em 2014, depois da lambada de 7-1 que o Brasil levou. Aí. Ele comenta que começou a ver naquela época um período de crise de identidade nacional, né, envolvendo questões de política, cultura, raça, conflitos de gerações. Então ele foi juntando todos esses temas, surgiu a ideia de fazer um filme sobre sonhos a partir de um garoto negro que, apesar do talento no futebol, tem uma aspiração praticamente impossível. E é curioso porque ele fala que tem um aspecto meio autobiográfico. Ele se enxerga um pouco no Davinho. Ele diz que o Davinho é meio que um espelho da experiência dele, porque quando ele era criança, ele, Gabriel, né, era criança, ele tinha esse sonho de ser cineasta, né, trabalhar com cinema, que pra ele era praticamente impossível na época também. Mas ele tinha ao mesmo tempo uma convicção de que aquilo iria acontecer. Então ele tenta transmitir um pouco isso no filme. Essa ideia de que sonhar com alguma coisa impossível não necessariamente significa que aquilo nunca vai acontecer, né? Olha só, o filme foi produzido pela produtora de cinema independente Filmes de Plástico, né, que eu já comentei aqui, a qual o Gabriel Martins é um dos fundadores, junto com os amigos dele, que é o André Novaes de Oliveira, que é diretor e roteirista, o Maurílio Martins, que é diretor e roteirista também, e o Thiago Macedo Correia, que é produtor. E é interessante, a produtora opera no esquema de cooperativa, então eles meio que colaboram em funções diferentes nos projetos um do outro. Então, quando um cara dirige, o outro escreve, ou quando um tá dirigindo e escrevendo, o outro filma, o outro faz às vezes de produtor e tal. Então eles têm esse esquema bem interessante aqui. As filmagens aconteceram no final de 2018, em locação, né? Então eles filmaram em Contagem, Belo Horizonte, Nova Lima, tudo ali em torno de BH. E a equipe de produção era majoritariamente composta por técnicos e artistas negros, reforçando o compromisso do filme com a representatividade e a diversidade. O filme estreou em janeiro de 2022 no Festival de Sundance, que é um dos mais importantes festivais de cinema independentes do mundo, e ganhou grande destaque. Foi muito bem recebido pela crítica especializada, que ressaltou a capacidade do filme de abordar temas sociais complexos em uma narrativa intimista e envolvente. A estreia no Brasil foi um pouco depois, em agosto de 2022, e atraiu mais de 50 mil espectadores aos cinemas. Foi considerado um grande feito, né? Considerando, é uma obra independente, o cinema já não é lá, uma mídia muito que atrai muito espectador no Brasil, um filme de baixo orçamento e tudo mais. Ainda mais na época que foi lançado, né? Pois é, então, pós-pandemia, exatamente. Era uma época, eu não sei se ainda tá assim, mas de uma crise também das salas de cinema e tal. Olha aqui, o filme foi amplamente reconhecido em festivais de cinema no mundo afora, ganhou vários prêmios significativos. No Festival de Gramado, o filme recebeu o prêmio especial do júri, prêmio do júri popular, melhor roteiro e melhor trilha musical. Além disso, foi eleito o melhor longa-metragem brasileiro de 2022 pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que é a Bracine. Conquistou prêmios em festivais internacionais, como o Outfest em Los Angeles e o Black Star Film Festival da Filadélfia. E com todo esse sucesso, ele acabou sendo selecionado para ser o representante brasileiro no Oscar de 2023. Ele acabou não entrando, né, na lista final, mas ganhou aí entre todas as produções brasileiras daquele ano.
E é isso, minha gente. Bora pro troféu aleatório? Bora. 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 Troféu aleatório. Vamos lá então pro troféu aleatório. Ô Tom, você que trouxe esse filme maravilhoso aí pra gente, conta pro nosso ouvinte qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório. A sensação de ganhar o troféu aleatório se assemelha muito a quando você tá aquele botequinho querido seu só pra tomar um pingado. Alguém vem e simplesmente explode o boteco e você não sofre nenhum dano físico. É isso a sensação de ganhar um troféu? Explodiu uma bomba e você não sofreu nada. E nada acontece com você. Exato, você saiu ileso de um episódio. Uma grande sorte. Uma pegadinha. Uma grande sorte, uma sensação de invencibilidade. Tá bom. Vamos lá então, Xi, qual é o seu troféu aleatório aí para o Marte 1? O meu troféu é o troféu Você é o Cara, que vai pro avô do Deivinho, que era, olha só, inventor, dançarino, falava inglês, cantava, costurava e era autodidata. Pô, tá aí um cara que eu queria ter conhecido. Isso é foda. Pois é, ela vai contando aquelas histórias pro menino, né? E ele vai ficando alucinado. Demais o vô dele. Muito legal. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu aleatório Coragem vai pra nossa querida Joana, que é a única torcedora lá do Galo no meio da família inteira de cruzeirense, mas que não bastasse ela chegar na casa com a camisa do Galo, é que na hora que acontece o gol do Atlético, ela vai na janela e grita: "Vamos, Galo!" Meu Deus do céu. Eu, sogro, não saberia lidar. Isso, Tom. Isso é um reflexo condicionado, entendeu? Isso não é nem o que ela quis gritar. Independente de onde é que você tá, você vai gritar. A gente grita. Eu não saberia lidar. Galo já é assim, é uma coisa inata, entendeu? Cai a panela no chão, a galera grita Galo. Involuntário. Mas realmente ela foi ali na... ousadia. Digamos que foi na ousadia mesmo. Vestindo a roupa dele. Deu uma zoada no cara, né? E aí, seu E agora Wellington, vai soltar fogos? Caraca. E ainda ficou lá agarrando a mão da filha dele na cara dura ali, tipo... Exatamente. Podia ser pior, cara. É muita coisa. É muita informação, né, pro seu Wellington. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou até já emendar o meu troféu, porque o meu é o troféu Galo Forte Vingador de melhor surra no Cruzeiro, justamente por conta dessa cena. Porque tava um climão do caramba já na sala, né? Eu acho que ali todo mundo já sabia que ela era namorada, né? Então o pessoal já tava ali travado, né? E já tinha o Wellington já tinha tretado com o Deivinho também, né? Já tinha falado que não queria jogar bola, não tinha rolado aquela história? Não foi uma boa semana pro Não, acho Wellington. que foi depois. Foi depois, não? Foi depois, porque eles estavam vendo o jogo ali já com uma bem cara de bunda. O Deivinho tava, mas acho que o pai porque ele tinha ido jogar mal. Ele tinha ido jogar mal e ele falou que talvez ele não fosse. Isso, foi isso. Que ele tinha compromisso e que talvez não ia dar pra ir pra peneira. Exatamente. E quando sai o gol do Galo, o Wellington, né, dá aquele piti, bate na mesa, sai da sala e tal. Então, assim, e é engraçado porque mostra também que a frustração do fanático pro futebol, ou de qualquer esporte, na verdade, né? Muitas vezes não é só sobre o esporte, né? Porque ele tava frustrado com a vida ali naquele momento, né? E aí o time dele toma o gol e aí o cara fica maluco, né, pô? Foi tipo assim, a gota d'água pra cagar a vida do cara, né? É isso. E você, Dudu, qual é o seu troféu aleatório aí pro Marte 1? O meu troféu Karma de Lei do Retorno vai pra dona do apartamento que ficava explorando o porteiro lá pra ficar cuidando dos gatos, das plantas, levando farinha pra ele, como recompensa. E ela depois teve o apartamento roubado. Mas e o Wellington? O Wellington que se deu mal no fim das contas, né, cara? Coitado. Ele se deu mal, esse que é o problema. É isso, minha gente. Quem é que vai entregar esses troféus aí hoje? A galera do Marte 1, os astronautas. A galera que vai pra Marte. Não, só não dei o troféu na mão do cara aí que trabalhava lá no condomínio. Eu ia falar isso, né? Só não pro companheiro de trabalho Pode aqui. ser o cara, Esse aí... Que manda um improviso. Não, quem vai entregar esse troféu hoje é o Neil deGrasse Tyson. Ele vai levar o troféu. Ou podia ser o Sorin também, né?
O Sorin é mais fácil, né? O Sorin resolve tanta coisa no filme. É mais acessível, é verdade. Ele aparece muitas vezes, né? É bem mais fácil. Lembrando que na fila pra entrar no jogo da Copa do Mundo, da abertura da Copa do Mundo, o Sorin tava na minha frente. Claro, mas é claro que tá. Claro, Claro que Você tava. tá sempre perto de todo mundo. Ele tava realmente, juro pra vocês, na fila na hora de entrar no estádio, ele tava na minha Não, eu frente. sei, não tô A duvidando. gente sabe. Não, claro. Ele tava na minha A frente. gente Você sabe. cumprimentou ele? Então. Não, Você falou, ei, Sorin. eu não cumprimentei o Miller, não vou cumprimentar o Sorin, né? Se o Sorin oferecesse pra assinar sua camisa, você deixava? Também não. Excelente, minha gente. É isso. Então, a gente tem algum recado hoje? Não. Tá bom. É isso. Bora então para os assuntos aleatórios. Um tempo de sobriedade, um tempo de maior compreensão, um tempo de fazer valer a vida que nós temos. Agradeço muito a vocês por me permitirem viver novamente com alegria, com entusiasmo, com muita vontade de fazer ainda um monte de coisas. Mais uma vez, reforço o meu agradecimento à mesa coordenadora, Oscar, Judite, Valéria, que tenhamos uma ótima semana e que o poder superior nos ilumine. 24 horas de sobriedade para todos nós. Vamos lá então, Tom. Começando com você, qual é o assunto aleatório da semana? Olha só, a gente hoje vai embarcar numa jornada fascinante para conseguir entender qual é a história de uma das organizações mais influentes no mundo todo. A gente vai explorar suas origens, a gente vai falar os motivos que levaram a sua criação, o desenvolvimento ao longo dessas décadas e como ela se tornou uma grande instituição global. Além disso, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona, discutir a sua eficácia, a metodologia e observar a mudança na vida de muitas pessoas. A gente vai falar hoje sobre os alcoólicos anônimos na volta do Documento Tonzeira. Boa, vamos lá. Eu sou o Tonzeira, o seu repórter. Documento Tonzeira. E você, vem comigo. Olha só, a história dos Alcoólicos Anônimos começa na década de 1930, um período ali bastante complicado na história norte-americana, estadunidense. A Grande Depressão tinha devastado, arrebentado a economia como um todo e o desemprego cresceu muito, gerando uma atmosfera ali de desespero e incerteza em muitas famílias. E aí, nesse contexto, obviamente, aquilo que tinha como refúgio, o consumo do álcool se tornou uma válvula de escape para muitas pessoas. E aí essa prática acabou levando ao alcoolismo e à deterioração de vidas individuais, mas também de diversas famílias. Uma dessas pessoas era um corretor da Bolsa de Nova York, um cara chamado Bill Wilson. Ele começou a beber muito já desde os anos 20, quando a economia estava super em expansão e ele estava se dando muito bem. Então ele bebia para festejar. O álcool, no começo, parecia ajudar a tanto participar das celebrações da vida, como também aliviar o estresse que ele tinha. Mas, rapidamente, ele acabou se transformando numa força muito destrutiva. Ao longo dos anos, o Bill Wilson tentou várias vezes parar de beber e nunca conseguia. A vida pessoal do cara e profissional passou a desmoronar. E em 1984, depois de diversas tentativas de internação em hospitais para tentar se recuperar, o Bill acabou tendo uma experiência espiritual profunda, onde, enquanto ele estava em tratamento em Nova York, ele descreveu uma experiência mais ou menos como um momento de clarividência. E ele sentiu que ele estava
perto de uma presença de um poder superior que alcançou ele a rapidamente alcançar a sobriedade. E aí, nessa experiência, o Wilson encontrou a esperança na ideia de que o apoio mútuo, da mesma forma que era esse poder superior da presença de alguém que ele sentiu, poderia ser a chave para a recuperação não só dele, mas como de outras pessoas. Ele entrou em contato com um médico, um doutor cara chamado Bob Smith, em Ohio, que também lutava contra o alcoolismo. E juntos, eles começaram a explorar a ideia de que alcoólatras poderiam ajudar uns aos outros a manter a sobriedade através do compartilhamento das experiências que eles estavam vivendo ao tentar se livrar da droga e ter também, ao mesmo tempo, um suporte mútuo. Para entender por que os alcoólicos anônimos surgiram, era importante entender de que naquela época o alcoolismo era amplamente estigmatizado. A maioria das pessoas via o vício em álcool como um grande problema de falha de caráter ou falha moral, em vez de uma doença que necessitava de um tratamento um pouco mais abrangente. Isso significava que os alcoólatras muitas vezes eram marginalizados e as opções de tratamento eram limitadas, caras e ineficazes. Mas eu vou te dizer que ainda é assim, então. Tem muito? Acho que é assim ainda, né? Tem muito preconceito em relação a transtornos psiquiátricos em geral, né? É que outras doenças, elas se destacaram, né, em relação ao álcool, por exemplo. A gente está com um problema agora muito atual, que é o problema das apostas, né? Os jogos de aposta aí estão viciando a galera. E a galera tá ficando endividada e tal. E assim, precisa olhar para aquela época como o álcool naquela época sendo a grande droga. A válvula de escape, né? Agora não tem muito existia mais tantas coisa. grandes epidemias, uma vasta acessibilidade a diversos tipos diferentes de drogas, que aí, por exemplo, efetivamente, essas mais poderosas, por assim dizer, entre aspas, são as marginalizáveis da vez. Sim. E aí, em junho de 35, os dois tiveram a sua primeira reunião oficial de alcoólicos anônimos na cidade de Akron, lá em Ohio. Esse encontro foi considerado o marco inicial da organização. A partir desse momento, os dois começaram a expandir a ideia, realizando diversas reuniões e desenvolvendo um conjunto de princípios que mais tarde seriam conhecidos como os 12 Passos. E o que é isso? Os 12 Passos eles foram formalizados em 1939, quando os Alcoólicos Anônimos publicaram o seu primeiro livro, conhecido como O Grande Livro, também nos Estados Unidos conhecido como Big Book. Esse livro não apenas detalhava as experiências dos dois, mas também estabelecia um guia prático ali para a recuperação do alcoolismo. Os 12 Passos são baseados em uma combinação de princípios espirituais, mas também de práticas cotidianas, que inclui o reconhecimento da própria impotência diante do álcool, a necessidade de entregar a própria vontade a um poder superior para conseguir se recuperar, a realização de um inventário moral pessoal, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, a admissão dos erros passados, a disposição de fazer reparações e o compromisso de ajudar outras pessoas a alcançarem a sobriedade. E a ideia central por trás dos 12 Passos é de que o alcoolismo não só é uma falha moral ou de caráter, um desvio ali de certa forma de tentar resolver algum problema ou fugir desse problema por meio do álcool, mas na verdade é uma doença que afeta profundamente não só a mente, mas também o corpo e o espírito. Então, a recuperação requer uma transformação ali em todas essas áreas. E essa abordagem completa, essa abordagem holística, foi super revolucionária na época e acabou diferenciando os alcoólicos anônimos de qualquer outra abordagem, metodologia ou organização de tratamento que focava apenas na abstinência física e na separação do corpo físico da bebida. A expansão dos alcoólicos anônimos foi super rápida. No final da década de 30 até o início da década de 40, a organização começou a ganhar um reconhecimento nacional lá nos Estados Unidos. Um dos fatores principais para isso foi a crescente cobertura da mídia sobre essa metodologia. Começaram a sair diversos artigos, jornais e revistas que começaram a divulgar as histórias de outras pessoas que haviam se recuperado do alcoolismo através dos alcoólicos anônimos, o que despertou o interesse público e ajudou a legitimar a organização cada vez mais. E aí, o apoio de outras instituições médicas, religiosas, também foi crucial para a expansão. E muitas igrejas e grupos comunitários abriram suas portas para reuniões do AA até hoje. Isso ajudou a organização a se enraizar em diversas comunidades diferentes e acabou tornando acessível a um público muito maior.
Em 1950, só 15 anos depois da fundação do Alcoólicos Anônimos, a organização já estava gigantesca, expandido para o Canadá e para outros países da Europa. Hoje, os Alcoólicos Anônimos já têm uma presença em mais de 180 países, com milhões de membros ativos. Inspirado pela própria experiência de conversão, o Wilson acreditava que a recuperação do alcoolismo exigia ali uma mudança espiritual, né? Esse aspecto espiritual foi incorporado aos 12 passos e se tornou central na metodologia. E a metodologia dos Alcoólicos Anônimos, então, é baseada nesses 12 passos que são, em essência, um guia para a recuperação da pessoa. Esses passos incluem: número 1, admitir que éramos impotentes perante ao álcool. 2, viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. 3, decidir entregar a nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que nós o concebemos. 4, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. 5, admitir perante a Deus, perante a nós mesmos e perante a outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. 6, prontificarmos-nos a deixar que Deus remova de nós todos esses defeitos de caráter. 7, pedirmos a Ele para que Ele nos livre de nossas imperfeições. 8, fazermos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos dispusermos a reparar os danos a eles causados. 9, fazer as reparações diretas dos danos causados a essas pessoas sempre que possível, salvo quando fazê-lo implicar algum prejuízo para elas ou para outras pessoas. 10, continuar a fazer o inventário pessoal e, quando estivermos errados, admitir estes erros imediatamente. 11, procurar, através da reza e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus da forma em que a gente o concebe, rogando só por conhecimento da sua própria vontade em relação a nós e forças para que a gente consiga realizar essa vontade de Deus. E o 12º, tendo experimentado o despertar espiritual graças a esses passos, transmitir essa mensagem a outras pessoas para que possam praticar esses princípios em todas as suas atividades. É curioso isso, porque eu não sabia que tinha, assim, sem julgamento, mas eu não sabia que tinha esse caráter religioso também não. Então tem um lance religioso no meio da história também. Você tem que... É uma coisa meio... tem um lance desse poder espiritual no meio do caminho aí para conseguir se buscar a esperança. E assim, não é à toa, né, que a grande maioria dessas reuniões acontecem em igrejas, né? Por uma grande coincidência, no fim de semana eu tinha passado por e aí eu tinha visto, caramba, mas tem reunião todos os dias. E aí a dona Zé falou, é que precisa ter, né? Esse espaço precisa estar lá. Esse espaço precisa acontecer, porque a qualquer no dia momento, que você precisa, né, a pessoa você tem que ir lá, né? Vai. O dia que você estiver sob a tentação de muito próximo de cair, né? Que foi o que aconteceu com o nosso amigo Wellington. Ele precisava visitar uma reunião dessa naquele momento. Mas aqui, só para eu entender, é uma coisa de uma religião específica? Não. Ou não? Eles aceitam qualquer pessoa de qualquer religião. Você tem que acreditar que tem um poder superior, é isso? Exatamente. Seja ele qual for. Perfeito. Um aspecto essencial da metodologia é, obviamente, o anonimato. E aí, esse princípio permite que os membros compartilhem suas histórias e lutem contra o vício sem medo de julgamento ou de repercussões sociais. O anonimato também reforça a ideia de que dentro do grupo todo mundo é igual, independente da sua posição social, econômica ou cultural. E aí isso é muito importante para criar um ambiente seguro e acolhedor onde os membros podem se abrir sobre suas lutas sem medo de terem algum tipo de estigma. As reuniões acontecem em locais onde os membros podem falar abertamente sobre suas experiências e ouvir as histórias de todo mundo. As reuniões proporcionam esse senso de comunidade e de pertencimento que é super importante para a recuperação. Através do compartilhamento dessas experiências, os membros encontram força e motivação para continuar a sua jornada de sobriedade. E muitos dos membros relatam que essas reuniões são uma fonte de apoio emocional e psicológico contínuo que ajuda eles a lidar com esses desafios diariamente em relação à sua recuperação. E aí, junto desse conceito, você também tem o seu padrinho, que é um membro mais experiente que você, que oferece uma orientação e o apoio a quem está começando. E aí tem algumas questões em relação à sua eficácia. Diversas pesquisas tentam avaliar o impacto dos alcoólicos anônimos na recuperação deles, com diversos resultados diferentes.
Um estudo realizado pela Harvard Medical School, por exemplo, indicou que a participação regular nas reuniões dos Alcoólicos Anônimos estava associada a uma maior probabilidade de manutenção da sobriedade no longo prazo. O estudo também ressaltou que o apoio social oferecido desempenha um papel super importante na recuperação, funcionando como uma espécie de sistema imunológico social que acaba protegendo os membros contra as suas recaídas. A eficácia também foi respaldada por um outro estudo publicado pela American Journal of Psychiatry, que acompanhou alcoólatras por mais de uma década. E o estudo encontrou que aqueles que participavam ativamente dos Alcoólicos Anônimos tinham taxas super altas de abstinência a longo prazo em comparação com aqueles que não participavam ou que participavam de vez em quando. Mas o Alcoólicos Anônimos também tem seus críticos. Alguns argumentam que o programa pode não ser eficaz para todo mundo e que a ênfase em um poder superior pode alienar um pouco aqueles que não têm crenças religiosas ou espirituais. É, isso aí. Além disso, a natureza voluntária e autogerida dos Alcoólicos Anônimos significa que os resultados podem variar significativamente de pessoa para pessoa. O fato da pessoa já estar lá já é um grande passo. E aí a crítica comum é que a falta de padronização nas reuniões, ou seja, diferentes conduções em lugares diferentes, pode levar à inconsistência na aplicação dos passos, o que pode impactar a eficácia do programa para alguns membros. Inclusive é importante saber que, por exemplo, se normalmente eu vou na reunião em um determinado lugar, não há nenhum impedimento que eu deva fazer só nesse lugar. Eu vi isso num filme, inclusive. É uma rede realmente de apoio. Enquanto alguns estudos mostram resultados positivos, outros sugerem também que os dados podem ser um pouco desviados em virtude do viés de sobrevivência, que é onde os participantes que permanecem no programa e alcançam a sobriedade são justamente os mais propensos a participar do estudo. Ou seja, enquanto aqueles que recaem ou deixam o programa acabam se tornando subrepresentados numa amostra de pesquisa. Mas a influência dos Alcoólicos Anônimos em outras organizações e na cultura popular, o sucesso acabou inspirando na criação de uma série de outras organizações voltadas para o tratamento de diferentes tipos de dependência ou problemas comportamentais. Então existem hoje em dia os narcóticos anônimos, os jogadores anônimos, os comedores compulsivos anônimos, os viciados em gravar podcasts anônimos, até mesmo grupos como os neuróticos, os emotivos e que também têm os seus próprios passos para atender às necessidades específicas e a metodologia específica para cada um deles. Então, mas todos eles, de alguma forma, adaptam a metodologia, mas é baseado na metodologia do Alcoólicos Anônimos, então. Exatamente. Todas essas organizações, elas compartilham da mesma filosofia central, a recuperação através do apoio mútuo, da autoavaliação e da espiritualidade. Elas também mantêm o princípio do anonimato, que é fundamental para esse ambiente seguro. E a influência dos Alcoólicos Anônimos também é super vista na cultura popular. Existem diversos livros, filmes, programas de televisão que retratam o Alcoólicos Anônimos e seus 12 passos, tanto como parte das histórias de personagens de recuperação, como também como um reflexo do impacto duradouro da organização na sociedade. Acho que o que mais me marca desses filmes todos, na verdade, é o Clube da Luta. Onde o Tyler Durden conhece a Darla e eles começam a frequentar diversos anônimos diferentes. Eles ficam meio que viciados em grupos de autoajuda. Eles ficam viciados nas reuniões para analisar as pessoas que são anônimas, né? E aí ele descobre que a Darla é uma farsa, que ela, na verdade, ela é só uma mentirosa compulsiva e tenta desmascarar ela e ela desmascara ele também, falando que ele também é a mesma coisa. A gente já colocou o Clube da Luta em algum baldinho aí? Já colocar tá aí. Já deve estar, né? Vamos colocar de novo. Clube da Luta. Coloca, por favor. Eu acho que eu coloquei, mas coloca de novo só pra gente reforçar. E à medida, então, que a sociedade e a ciência avança, os Alcoólicos Anônimos também evoluem. Nos últimos anos, eles têm enfrentado novos desafios, como a crescente popularidade de terapias baseadas em evidências e tratamentos médicos para o alcoolismo, incluindo medicamentos como a naltrexona e o acamprossato, que têm demonstrado eficácia em ajudar na manutenção da sobriedade. Além disso, tem sido desafiado a se adaptar a novas tecnologias da era digital. A pandemia do Covid, por exemplo, levou à necessidade de reuniões online, que, embora tenha sido uma solução temporária, na verdade, abriu novas possibilidades para conseguir alcançar pessoas que, de outra forma, poderiam não ter acesso ao programa, ou nunca tiveram acesso ao programa. No entanto, isso levantou questões sobre como manter a integridade dos princípios, como anonimato, no ambiente digital.
Então, o futuro dos Alcoólicos Anônimos vai envolver ali na frente um equilíbrio entre as suas tradições consagradas e adaptação a novas realidades sociais e tecnológicas. Enquanto a essência do programa se permanecer inalterada nos 12 passos, eles vão precisar de alguma forma ali encontrar novas formas de se conectar com as próximas gerações, como por exemplo os viciados em TikToks ou os viciados em memes e gatinhos anônimos, e enfrentar os desafios emergentes no campo do tratamento dos vícios e de outras dependências relativas ao álcool. É esse o meu tema da semana. Um beijo. Pô, excelente. Vocês conhecem pessoas, obviamente não precisa citar quem, mas vocês conhecem pessoas que usaram? Não conheço porque é anônimo, né? Olha, não, então. Tem alcoólatras anônimos, mas alguns não são, assim, são famosos, são celebridades, né? Inclusive, esse ano, o Eminem postou a fichinha que ele tem de 16 anos sem beber. É mesmo? Então, assim, tem muitos famosos que são do AA, né? Eu lembro do Mel Gibson, toda aquela galera, Liza Minnelli. Nossa, tem uma lista enorme de gente que passou por lá. É uma coisa que meio que faz parte também dessa cultura popular, né? Todo mundo acho que ouviu falar em algum momento, ou já teve algum contato. Teve uma novela também, eu acho, em algum momento. Eu lembro de criança de ver alguma coisa assim, né? Tem várias novelas que abordam esses assuntos. Que falava sobre isso. O passo mais importante, acho que é o primeiro dos 12 passos, que é admitir que você reconhecimento. tem qualquer Isso. Esse reconhecimento é o fundamental. É isso. Na minha família não teve. Eu perdi 2 tios que eram alcoólatras e em nenhum momento eles cogitaram isso. Inclusive, um era médico, ver se pode. Isso é sempre o mais difícil, né? Você pedir ajuda é o mais difícil, sempre. É sempre assim, né? Tipo, não tem problema não, é só um golinho, eu só tô meio alegre, sabe? Se você conhece alguém assim, olha, insista. É isso. Excelente, minha gente. Bora pro próximo assunto aleatório. Bora lá. Esse bombril. Você não sabe o que é lavar uma vasilha, viu? Arear uma panela. Sabe o que sua avó fazia comigo? Ela me colocava todo sábado pra lavar todas as panelas e as latas de mantimento, tudo de alumínio. Você tinha que esfregar, não era com bombril não, amor. Era com areia. Que coisa horrível, amor. E sabe que hora que você podia parar? Na hora que ela via a cara dela assim, ó, dentro da tampa. Credo. A unha ficava no toco. Vamos lá então, Dudu. Qual é o assunto aleatório da semana? Eu perguntei pra vocês se vocês conheciam a farinha de tchotchó, porque eu vou falar sobre a história da farinha. Eita, excelente. Adoro. No meu bloco de culinária, e tem receita no final. Vamos lá. La magnifique culinária de Dudu. Você é a vergonha da profissão! Então, evidências arqueológicas que mostram a fabricação de farinha, né, que são sementes de trigo esmagadas, datam pelo menos de 6.000 anos antes de Cristo. Que isso? É pré-egípcio? Isso, pré-egípcios, porque a galera já pegava o trigo, já esmagava e saía aquele pozinho branco lá e faziam coisas com o pozinho. Pô, então certeza que tinha um deus da farinha, pô. Com certeza, Com devia ter. Com certeza. Com certeza. Ah, eu vou procurar aqui. Em 2018... Eu rezaria pra isso. Arqueólogos relataram encontrar evidências de fabricação de pão em Chubaica, que é um local de caçadores e coletores natufianos, que tem mais de 14.000 anos no noroeste da Jordânia. E os antigos romanos foram os primeiros a moer sementes em moinhos de cone. Em 1786, no início da era industrial, o primeiro moinho de farinha a vapor, que é o Albion Mills, localizado em Southwark, foi construído em Londres. E na década de 1930, algumas farinhas começaram a ser enriquecidas com ferro, niacina, tiamina e riboflavina. E o ácido fólico foi adicionado na lista da década de 1990. E um problema importante da Revolução Industrial foi a preservação da farinha. As distâncias de transporte e o sistema de distribuição relativamente lento colidiram com a vida útil natural do alimento. E a razão dessa vida útil ser limitada são os ácidos graxos do germen. É o botão germinativo da semente. E aí o germen reage a partir do momento que ele é exposto ao oxigênio. Então ele oxida. Certo.
E aí, quando o grão é moído, né, os ácidos graxos oxidam e a farinha começa a ficar rançosa. E dependendo do clima e da qualidade do grão, esse processo leva de 6 a 9 meses. No final do século XIX, esse processo era muito curto para um ciclo de produção industrial. E como vitaminas, micronutrientes e aminoácidos eram completamente ou relativamente desconhecidos no final do século XIX, a remoção do germe foi uma solução eficaz. Você não tinha ali conservantes, nada que podia conservar aquela farinha, nenhum produto. Estragava sempre. Estragava muito rápido. E aí, a solução foi remover o germe. E aí, sem o germe, a farinha não pode ficar rançosa. E aí, a degerminação, que é a retirada do germe, começou em áreas densamente povoadas e levou aproximadamente uma geração para chegar ao campo. E aí o germe é processado com vapor, calor seco ou micro-ondas e depois misturado novamente à farinha. Então você não perde, mas você secando ele não vai oxidar. Falando um pouquinho agora da farofa. E a farofa, ela é um produto genuinamente brasileiro. Exato. Então a farofa, ela surgiu entre os índios tupis-guaranis e a sua invenção antecedeu a colonização do Brasil pelos portugueses. Então historiadores gastronômicos acreditam que para os índios satisfazerem a fome, eles precisariam de um alimento mais nutritivo. E assim começaram a fazer a farinha de mandioca, né, e jogar na carapaça vazia de tartarugas e colocar para assar. Com isso, a gordura da carapaça soltava e misturava-se a farinha e nasceu a farofa. Olha aí. Então a farofa nada mais é do que a farinha misturada à gordura e outros ingredientes. E a farinha de mandioca ela é produzida a partir das raízes da mandioca, né, que são lavadas, descascadas, raladas e prensadas. A massa ralada é depois seca e peneirada. E o processo pode ser feito de várias formas, dependendo do tipo de farinha que se pretende produzir. Então nós temos a farinha d'água, que a mandioca é submersa em água para fermentar. Depois ela é descascada, ralada, prensada, seca no forno de alta temperatura. Aí a farinha d'água ela é um pouco mais grossa. A farinha seca é a mandioca limpa, descascada, triturada, prensada, desmembrada e seca a temperatura moderada ou alta. E a farinha seca é mais fina que a farinha d'água. E tem a farinha torrada, que a massa é cozida e o sabor e a textura da farinha dependem do grau de escaldamento. Ela pode ser mais forte ou menos forte esse sabor. Certo. E depois do início da colonização, os portugueses começaram a usar a mistura da farofa para suas próprias viagens. Então eles ficavam indo e voltando do Brasil e levavam gordura, carne, temperos misturados à farinha, transformavam na farofa para o produto não perecer e suportar adversidades do dia a dia nas expedições. Então era meio que uma forma de conservar a farinha. Os portugueses usavam também como conservar e viajar com esse produto aí. Interessante. Um alimento de preparo prático. Então, o ingrediente principal da farofa é a farinha de mandioca ou a farinha de milho. Vocês já comeram das dois tipos? Sim, obviamente. Ou mesmo até a junção das duas, que após passadas na gordura escolhida, ele tem que estar numa gordura, eles podem ter diversos ingredientes adicionados à receita. E aí tem vários ingredientes que a pessoa coloca, né? Cebola, bacon, linguiça, couve, uva passa, banana, ovo, soja. Desses todos aí eu só não concordo com a uva passa, mas de resto pode ir qualquer. Até a cebola pode. Não, a cebola também não pode. Olha aí, cebola na farofa, na verdade, eu não tinha prestado atenção na cebola. Porque a cebola na farofa, ela é uma coisa que é impossível de tirar. Não tem como. Mesmo, André? Mas é porque você tem Eu consigo fazer a cebola sumir na farofa, você não percebe? A cebola na farofa, ela se... fica camuflada de um jeito que não sai nunca mais. Mas você não percebe a cebola quando eu faço. Vou passar uma receita pra você. Na hora de se morder, você percebe. A farofa alto foco, né? Tristeza. Super foco dele na cebola. A farofa é servida geralmente como acompanhamento, tanto de carnes, frangos, peixes, arroz ou qualquer outra comida em ocasiões diárias, né? Ou festivas. E aí eu trago para TUS as receitas de farofa do professor Dudu. 3 receitas. Vamos lá. Uma que é a mais simples e é bem fácil de fazer é a farofa na manteiga. Então, na panela com fogo baixo, você vai colocar azeite, alho e cebola ralado, tudo ralado. Não gosto de cebola lá, tira a cebola. Certo. Depois que você deixou esquentar, você vai colocar uma quantidade substancial de manteiga, bastante mesmo, porque essa manteiga, ela faz parte da farofa e é o que vai deixar ela molhadinha. Então você vai acrescentando a farinha, derrete a manteiga, vira aquela manteiga toda líquida, né, amarelinha. É o processo de clarificação da manteiga, mas você não chega a fazer a clarificação.
E aí você vai acrescentando a farinha de mandioca e vai mexendo sem parar até integrar toda a farinha com a manteiga. E você vai corrigindo com sal, né, a gosto e finalizar. É bem simples e bem gostosa de fazer. Acho que eu fiz naquele Natal na casa da Letícia. Ah, é? Não sei se você lembra. Ah, eu sempre adoro farofa, qualquer farofa. Pois é, aí eu fiz essa de cebola, né? Porque você não precisa fazer, você não precisa de mais ingrediente nenhum. Se você colocar farofa com a manteiga, você já tem um resultado ali que é satisfatório. Perfeito. E aí tem a farofa de ovos e bacon, que era clássica. Maravilha. Mas isso também é ruim, Andrezinho? A de ovos e bacon também é ruim, Andrezinho? Não, ele tá falou maluco, que ovos e ele bacon é tá maravilha. salivando. O André tá Melhor salivando. farofa. Adoro. E aí na panela fria, primeiro você coloca o bacon em cubos, aí você liga o forno pra fritar. O bacon a gente sempre coloca na panela fria e ele vai soltando a gordura. Ah, Peraí. O bacon sempre coloca na panela fria? Então, o nosso bacon, ele tem mais gordura que esse bacon daí, que é mais tá seco, bom, né? Tá bom, é porque Esse bacon daí é exatamente, diferente. É verdade. Então, tá certo. não sei se vai dar certo, não. O nosso bacon, principalmente se você tiver uma parte maior de tocinho, você vai usar ele como a gordura da farofa. Certo. E aí, você vai fritando o bacon, deixa ele bem fritinho, ele solta aquela gordura toda, e aí, com o bacon frito, você coloca a alho, cebola ralada, né, a gosto, se você quiser, e coloca também um pouquinho de... Oi? Não queremos. Não quer. Não. E coloca Cebola também um pouquinho de ralada, manteiga e deixa derreter. Eu gosto de colocar sempre a manteiga, que ela faz a manteiga dá um tchanzinho. uma colher de manteiga já basta. Isso. E aí você vai quebrar 2 ou mais ovos, dependendo da quantidade de pessoa, a quantidade de farofa que você vai fazer, né? Então, pra muita gente, quanto mais gente, mais ovos você vai colocar ali. Desce o ovo, exato. Manda ver. E aí você vai deixar os ovos, né, fritarem bem. E aí depois você vai colocando sal a gosto e acrescentando a farinha aos poucos, misturando bem. Você finaliza com cebolinha picada e corrige o sal. Eu tenho aqui uma outra farofa, que é uma farofa que eu acho que eu inventei, mas tudo bem, vai que não inventei. Tá bom. É uma farofa, é porque na casa da minha sogra ela queria que fizesse uma farofa, mas não tinha farinha de mandioca. Aí eu peguei uma farofa e ela tinha uma farinha de milho bem grossa, então não era fininha. E aí eu criei a farofa nacho, que é um excelente acompanhamento para frango. Então num bowl... Como é que é a farofa nacho? Você vai misturar farinha de milho, aquela em flocos, com curry, bastante curry para ela ficar bem amarela, e sal e queijo ralado, tudo junto. Nossa. Mistura Como bem. é que é? Então a sua farofa, você mistura antes de colocar no fogo. Você vai num bowl, você coloca farinha de milho, curry, sal e queijo ralado. E aí, você vai ligar a panela com fogo baixo, colocar azeite, alho, cebola ralada, coloca uma colher de manteiga, deixa derreter, e aí você mistura essa farofa que você já fez no bowl ali aos poucos para finalizar e vai testando o sal a gosto. Certo. E a farofa, ela fica com gosto daquele nacho mesmo, tipo aquele... Sei. Olha aí, tipo um Dorito. Eu sugiro para fazer com frango, fica muito bom. E assim, anota a receita porque fica bom mesmo. Pô, vamos ter que testar, né? Farinha de milho, curry, sal. Aí tem farinha de milho, não tem, André? Então, cara, aqui tem essas coisas no mercado brasileiro, né? A gente vai no mercado brasileiro, tem tudo. É porque a farinha de milho ela é mais, assim, latina, né? A origem. A farinha de milho eu acho que ela é até mais comum, né? Tem mais vários comum lugares. aí, pois é. Mas o problema é que você não consegue muito escolher a marca, né? Você compra que tem, porque só tem uma de cada coisa. Sim. Entendeu? É meio não, isso. mas aí... Mas aí também eu não sei se tem também a de floco grande, viu? A de floco grande eu não sei também. Tem que procurar aqui. Mas eu acho que encontra, assim, nesses mercados brasileiros. E aí, curry, sal, queijo ralado. Queijo ralado não sei se tem, não, né? Tem. Em pacotinho mesmo? Tem, né? Tem. O queijo ralado é tranquilo. Ou então compra um queijinho aqui e rala. E qual farinha que vocês mais gostam aí? Farofa só não pode ter coisa doce. Não tem no coisa doce. Pra mim também. Se botar banana e botar... Nossa, banana na farofa. Nossa. Banana errado. Deus e ameixa é muito errado. Ameixa não, né? Uva passa, né? O pessoal gosta de botar aquela farofa do Natal, que coloca no pernil lá do peru. Terrível. E aí, nossa, sempre tem que ter a maldita da passa. A vantagem da passa é que você consegue ver ela na farofa. A banana... Você consegue ver, mas ela é camuflada. A banana é camuflada. Não. Vocês estão completamente malucos, né? Que farofa de banana é a farofa mais deliciosa de todas. Dá pra ver aí que os nossos participantes do nosso podcast possuem um paladar infantil.
É isso, eles não suportam sabores complexos, não é mesmo? Tinha que vir aqui defender a farofa de banana, que é uma das melhores farofas de todos os tempos e uma das minhas preferidas. Tem uma coisa legal de pôr na farofa também, que é uma azeitoninha, viu? A azeitoninha vai bem também. Azeitoninha, sim. É porque Vai tem gente que bem. não gosta, né? A azeitona ela é meio... A azeitona é uma controversa, é um É uma ingrediente controvérsia. A Marina mesmo Mas eu não gosto de gosta. colocar cenoura ralada, tem Não várias gosto. coisas que você pode botar na farofa. Não, absolutamente Farofa. nada contra. Prato Uma maravilhoso. cenourinha ralada. A farofa é bem versátil. Sim, É, sim, Então, a sim, sua sim. preferida, você gosta de todas, você falou, menos de... Eu gosto de todas, Só não pode ter coisa doce. Isso. Eu adoro farofa. Adoro farofa. Cara, Acho tenta uma fazer comida essa de... muito subestimada. Eu adorei a receita. Não, eu da também. farofa nacho pra Incrível, comer com vou fazer frango. pra E ela testar. vai ser uma boa ideia, viu? Ficou boa mesmo. A Marina faz uma farofa de ovo, que é uma beleza. É só farofa e ovo, né? Com manteiga, mas Sim. fica uma maravilha. Olha aí. É muito bom. X, você tem a preferida? Não, farinha é sempre útil na cozinha do vegano, né? Desde farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de grão de bico, por aí vai. Mas farofa, especificamente. Prato farofa. Mas o prato você farofa gosta? mesmo, você tem alguma versão vegana ou... Com farofa de mandioca, com tudo isso que vocês não gostam. É verdade. Com passas, junto com Passas, banana. cebola, banana e tudo mais que vocês odeiam. Olha aqui, eu tive uma... É uma sobremesa, né, Xi? Então, na verdade, é pra comer depois porque ali, né? não existem pratos doces, né? Imagina. Não, eu tô brincando. Pô. Mas você sabe que pra mim foi uma revelação quando eu descobri que farofa era uma coisa só brasileira, porque foi uma vez que eu tinha uns colegas de trabalho e eles vieram do Chile pra passar uns dias em São Paulo e a gente levou eles naquele nosso bar de bater o cartão lá, né, Chino? O Juarez. Ah, sim, o seu bar favorito. E não é meu bar favorito, ele Eu só me é... surpreendo, São Paulo, se aparecer uma farofaria aí, viu? Não dei ideia. Ele só é o bar mais fácil de todo mundo chegar. Mas o fato é que a gente foi nesse bar e lá tem um prato que é uma picanha na chapa lá que você pede e o cara traz uma farofinha pra acompanhar, um potinho de farofa. Uhum. E a gente foi fazer aquela graça com os caras, e, pô, vai mostrar lá o ritual da picanha, né, pra mostrar pra eles como é que é o esquema e tal. Só que o cara provou a farofa e ele ficou maluco. Ele falou, o que é isso? Então a gente foi explicando, isso aqui é de mandioca. Então o cara, como assim? Mas eu nunca vi nada igual. Não sei o que. O cara ficou alucinado com a farofa. Eu imagino. Ficou enlouquecido. Aí Cara, foi, que legal. tivemos que levar ele no outro dia no mercado. Ele saiu com uns 10 sacos de farinha pra levar de volta. Não sei se lá não tem farinha desse. Acho que não tem a farinha de mandioca, do jeito que vende aquela não é fininha, milho, né? não. Aquela bem fininha, ralinha. Não existe pra comprar em outros lugares. Mas a farinha de milho eles usam pra fazer aqueles pratos aqui. Usa pra fazer Os arepa, tacos, né? as Taco, nacho. As massas, né? Mas Né? não As faz tortilhas. tipo como farinha mesmo, né? É, então, mas eu acho que a receita não existe, né? Agora, achei até curioso você falar a história, que isso vem, pô, remonta a milhares de anos, porque na minha cabeça sempre foi assim, é porque no Brasil isso é coisa de indígena, né? Não, do pessoal a daqui. farinha de trigo, né? Que é a mais comum. É, mas eu acho que a farinha de farofa é alguma coisa que eu acho que foi desenvolvida aqui mesmo, viu? É só aqui. A farofa é só no aqui. Brasil. A farinha de trigo tem milhares de anos, né? É, exato, a farinha tem milhares de anos, mas esse embelezamento da farinha, né? Esse A farinha de upgrade da mandioca farinha, é daqui que é a farofa. e a farofa é aqui também, nossa. É isso. Mas olha, eu achei as deusas da farinha aqui, viu? Quem são as deusas da Tem farinha? duas. Olha aí. A farinha em si é a Alfito, que é uma deusa com cabelo branco. E tem a deusa do moinho, que é a Eunostos. Olha só. São deusas gregas. Você vê como é que Olha só. é antiga essa ideia, essa relação. É isso. Legal. Agora, a farinha mais mágica de todas é a farinha de tapioca, né? Porra, Você joga ela lá na panela e de repente ela vira Farinha de tapioca é um troço disco. incrível, né, Porra. cara? Porque já tá pronto, né? A comida já tá pronta. Você só Essa é verdade. esquentou ela ali, ela já vira um pãozinho ali pra você comer. Pô, excelente. Tá ótimo, Dudu. Adoramos aí mais receitas. Isso aí a gente vai ter que fazer pra provar. E bora pro próximo assunto aleatório. Bora. Destrói. Bom dia. Tudo bem? Você que huele? Sou eu mesmo. Prazer, Juan Pablo. Prazer. Como que tá? Tudo bem? Bem-vindo. Tranquilo? Você é o Sorinho, né? É isso mesmo. Ô, Oi? Sorinho. Tudo bem? Bem-vindo, cara. Eu sei que tá Gostou, mano? Eu sei que tá mudando pra cá agora. Eu não posso acreditar que vai morar aqui perto com a gente, rapaz. Que legal, mano. Vamos começar uma Que mudança. Mais maravilha, uma. hein?
Aí, pá, que beleza. Tudo bem aqui? Tá cuidando das... Tá tudo bem, cuidando plantas? aqui das orquídeas, né? Orquídeas? Gosta de orquídea? Gosto. É, flor é bonita, né? Muito linda. Muito linda. Vamos lá então, Xi, pra encerrar o nosso episódio de hoje, qual é o assunto aleatório da semana? Bom, o filme de hoje, Martin, foi o indicado brasileiro na categoria Melhor Filme Internacional do Oscar de 2023, como o Andrezinho comentou lá no começo. Só que ele não conseguiu uma das 5 vagas para continuar na disputa, que lá no final seria vencido pelo filme Nada de Novo no Fronte da Alemanha. Ah, filmaço também. Filmaço também, né? É. Alguém? Baldinho? Não? Não quero. E o Brasil, por isso, continua sem ter um Oscar. Mas nós já estivemos muito perto de conquistar um Oscar algumas vezes. Ao longo da história, né, o Brasil acumulou uma série de indicações e quase vitórias, e além de algumas vitórias indiretas, como em 1960 com o filme Orfeu Negro, que venceu como melhor filme estrangeiro. Naquela época ainda se chamava melhor filme estrangeiro. Só que apesar de ter sido filmado no Brasil, ter músicas brasileiras, ter atores brasileiros, ter falado em português, o filme representava a França quando venceu o prêmio. Mentira, velho. Tem que reivindicar. Por quê? Mas igual provavelmente... aqueles títulos de futebol antigo, tem que reivindicar, pô. Reivindicar, pediu. Provavelmente porque é a produção, francesa, né? O dinheiro, né? Quem financiou devia ser alguma produtora francesa, investimento. Quem financia que faz. Mas a gente também não considera como vitória do Brasil o Oscar de melhor direção de arte que a Luciana Arrighi ganhou em 1983 pelo filme O Retorno a Howard's End. A Luciana nasceu no Brasil, só que o pai dela era diplomata italiano e a mãe era australiana, então ela só ficou aqui no Brasil 3 anos antes deles voltarem para Roma. Então, apesar dela ter uma passagem pelo Brasil, não é brasileira. A gente não conta como Oscar brasileiro. Por essa razão é que se considera o Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte, como sendo o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Oscar, isso lá em 63, também nessa categoria de melhor filme estrangeiro. O Brasil já participou da premiação da Academia em várias ocasiões, mas nunca foi considerado um favorito. Na categoria de melhor filme estrangeiro, que atualmente se chama melhor filme internacional, o Brasil foi finalista em 4 ocasiões. Como foi dito aí, em 1963, com o Pagador de Promessas. Isso. Em 1996, com o Quatrilho. Em 1998, com O Que É Isso, Companheiro? E em 1999, com Central do Brasil. Esse último, talvez o mais famoso, né? O Beijo da Mulher-Aranha não é brasileiro, não, né? O Beijo da Mulher-Aranha, ele diretor lá do Hector Babenco, né? Mas eu acho que ele não é considerado uma produção brasileira. É uma coprodução. Porque o Hector Babenco não é brasileiro, né? Do que ele é francês. Ele é argentino. Argentino. E o Central do Brasil que chegou mais perto, inclusive com o Fernanda Montenegro candidata a melhor atriz e perdeu absurdamente. Nossa, aquela do... foi aquele ano. Aquilo foi uma roubada. Escolheu a pior de todas pro filme Chechelento, que sequer é lembrado hoje em dia. Exatamente. O Central do Brasil deu azar também de estar competindo com A Vida é Bela, né? Que já passou por aqui. Aquele lá foi complicado. Ali realmente era mais parelha a disputa, mas... E essa questão aí da Fernanda Montenegro, o que me dá mais ódio é que a Gwyneth Paltrow, como essa vitória talvez tenha sido a vitória mais contestada de todos os tempos da história do Oscar. Tem muito ator famoso que fala que não entende o que aconteceu ali. E por isso a Gwyneth tem uma relação meio azeda, vamos dizer assim, com essa estatueta, que ela usa hoje em dia como peso de porta. Quê? Peso de porta? Como assim? Ela não dá importância pro prêmio. Ela bufa no chão lá e... Ela não bufa no chão. Porque ela fala que esse prêmio pesou muito na carreira dela, atrapalhou a carreira dela. Porque ela ficou marcada por ter ganhado o prêmio, entre aspas, sem merecer, digamos assim. Olha só. Complicado. Cuidado com o que você quer, né? Aquela história de, né? Cuidado com o que você deseja. Tem várias grandes atrizes que falam que não entendem o que aconteceu naquele ano, porque a atriz brasileira era muito melhor. A gente sabe o que aconteceu, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Isso aí, porque esse filme era daquele maluco, daquele Harvey Weinstein, né? Que era um mafioso do caramba, né? E o cara, ele basicamente comprava o Oscar, né, cara? Ficava dando festa com os caras e dando relógio de ouro. E o cara fez uma puta campanha lá. Fez um lobby, né? Entendeu? O lobby violento. O chamado lobby.
Enfim, apesar dessas indicações, o Brasil nunca chegou como favorito, nem mesmo nas 4 indicações de Cidade de Deus em 2004, né, que foram melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor montagem, melhor fotografia. Mesmo assim, todo mundo falando do hype de Cidade de Deus, não era o favorito. E a história que eu quero contar hoje, que coincidentemente aconteceu nos anos 80, olhem só, é a do filme brasileiro que era o favorito para ganhar o Oscar daquele ano, mas que foi vítima de um erro de interpretação de uma palavra no regulamento. Nossa! Essa história é sensacional. Quero saber essa história. O filme em questão é Pichote, a Lei do Mais Fraco, que foi dirigido pelo Héctor Babenco, né, o argentino que estava radicado no Brasil. Sim. E que foi um grande sucesso de crítica e público no Brasil em 1980. Para quem não assistiu o filme, o filme basicamente conta a história do Pichote, que era interpretado pelo Fernando Ramos da Silva, que realmente era um Pichote, né? Não era ator, ele foi escolhido ali por uma criança que tinha essa vivência de rua. Ao lado dela tinha a Marília Pera, que fazia o papel da Sueli, que era uma prostituta. O Pichote foi filmado em 1980, teve uma pré-estreia nos cinemas brasileiros entre setembro e outubro de 1980. Quer dizer, não no Brasil, né? Só no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, em algumas salas. E aí, em seguida, o filme fez uma pré-estreia em Nova York em maio de 1981. E a recepção foi muito, mas muito favorável, né? E o filme cumpria todos os requisitos para representar o Brasil na edição do Oscar daquele ano, de 1981. Contudo, a Embrafilme, que era responsável por escolher o representante do país na época, decidiu postergar a candidatura para o Oscar de 1982. Por quê? Porque eles acham que eles teriam mais tempo para fazer esse trabalho de lobby, né? Fazer campanha nos bastidores para chamar a atenção dos membros da academia, que são as pessoas que votam, né? Entendi. Eles achavam que a campanha ia ser mais bem sucedida no outro ano. Que teria mais tempo e tal, né? Certo. Então, quando o filme foi lançado oficialmente, isso em 18 de setembro de 1981, acabou atraindo aí 2,5 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros. E isso em 1981 era gente pra caramba, né? Pô, imagina. E Pichote passou aquele ano de 81 recebendo elogios à crítica mundial, participando de vários festivais de cinema, ganhando prêmios inclusive lá nos Estados Unidos. Então parecia que o Pichote era mesmo o favorito a levar a estatueta de melhor filme estrangeiro. E esse sucesso gerou um burburinho em torno da Marília Pera, inclusive, né, que também foi cogitada para concorrer na categoria de melhor atriz. Só que na hora de enviar a documentação para inscrever o Pichote no Oscar de 1982, lá vem, os representantes brasileiros receberam um telegrama da academia agradecendo o envio, mas informando que Pichote tinha sido desclassificado por infringir uma das regras da academia, que era a regra com relação à sua data de lançamento. Olha de acordo com as regras da academia, o filme só poderia concorrer se tivesse sido lançado entre 1º de novembro de 1980 e 31 de outubro de 81. Aí você fala, não, até aí o filme estava dentro das normas. Tinha sido lançado em 18 de setembro de 81. Setembro de 81, tá. Aí a Embrafilme contestou a decisão e mandou um representante lá na academia pra brigar com o pessoal lá, pedir uma revisão. E aí que eles descobriram o que aconteceu. Foi uma má interpretação da palavra preview. Segundo as regras, um preview é uma exibição para testes ou é um evento promocional exclusivo para convidados, tipo patrocinadores, atores e tal, mas sem cobrança de ingressos. Só que os representantes da Embrafilme entenderam o preview como uma pré-estreia, ou seja, um evento aberto ao público com cobrança de ingressos, que serve para gerar um burburinho antes da estreia oficial. Não era a estreia oficial, era uma pré-estreia, né? Que a gente costumava, né? Eu não sei se tem isso hoje em dia também. Eu acho que tem sim. Né? Porque realmente, às vezes demorava muito entre a pré-estreia e a estreia oficial. Tá. E aí a Embrafilme tentou justificar essa confusão, afirmando que no Brasil, o que eles chamam de preview, era diferente, numa prática diferente, e que essas exibições eram comuns antes do lançamento oficial, e blá blá blá, mas não teve jeito, esse argumento foi rejeitado pela academia. Nossa. E a Embrafilme até fez uma última tentativa, elaborando um documento, né, afirmando que as exibições de Pichote tinham sido com caráter promocional e tal, mas não tiveram sucesso. Gente. E a imprensa brasileira discutiu muito, né, os motivos por trás desse erro. E o que se descobriu é que a explicação mais plausível foi que essa regra, que tinha sido implementada em 1980, não foi lida com a devida atenção. Gente do céu, o cara não leu. Pois é. Fato é
que essa foi a única vez em que o Brasil esteve na disputa do Oscar como favorito. Mas a regra foi implementada no ano de 80. No ano de 80. Puta, é isso. O cara não prestava atenção. O Brasil era favorito e provavelmente perdeu por conta de um simples erro de interpretação de texto. Nossa, que caralho. É de puta, né? Não me fala. É isso mesmo. Pois é. Né? Então fica aí a lição. É fundamental ler nas entrelinhas, pois muitas vezes o diabo está nos detalhes, né? Olha aí. E era esse o meu triste assunto aleatório da semana. Dá pra ficar mais deprê ainda, né? Porque o Fernando Ramos, que fez o Pichote, depois do sucesso do filme, ele voltou à vida de sempre. Ele não era ator. Ele até tentou ser, mas ele não era. Ele não era ator. Não era ator. Ele fez uma novela, inclusive, mas acho que ele era muito... Ele já não era mais criança, já não tinha mais aquele apelo, né? E ele foi, inclusive, ele era contratado da Globo. Mas, inclusive com a ajuda do acho que o escritor, do roteirista do filme, uma coisa assim. Só que ele não conseguia decorar os textos, porque ele era semi-analfabeto. Isso. E aí, por causa da família também, ele acabou se envolvendo com a criminalidade e foi morto por policiais militares em 1987. Triste história. É diferente do que aconteceu. Os caras tiveram esse cuidado com o pessoal do Cidade de Deus, né? Porque vários ali eram também crianças ali do bairro, da comunidade ali. Mas teve todo um trabalho com eles de preparação, né? Os caras foram... vários deles seguiram carreira, né? Depois. Muito disso, inclusive, todos. Pela experiência com o Pichote. Foi por conta disso também? Teve a Sim, ver? você foi uma lição aprendida, né? Da responsabilidade que você tem, né? Sim, claro, exato. Você pega uma pessoa, um menor de idade, uma criança que não tem preparo nenhum e coloca na tela, pode gerar uma série de problemas, né? Excelente, tá ótimo, minha gente. Olha aí, que episódio maravilhoso. Vamos lá, o que a gente aprendeu hoje? E eu aprendi que os Alcoólicos Anônimos começou com um corretor da Bolsa de Valores. Veja se pode um negócio desse. Corretor de imóveis. De imóveis? Olha aí. Eu aprendi que o cara não leu as entrelinhas do contrato ali e nós não ganhamos um Oscar. Não, ele não leu as linhas do contrato. As linhas, ele não leu o negócio que estava escrito ali. Verdade. Pelo amor de Deus. Não tava nem implícito, né? Tava explícito ali. Você vê que era uma época que o pessoal era muito despreparado, né, cara? Era muito amador o negócio. Imagina, quem leu esse negócio, né, cara? Eu não sei, qualquer pessoa ali. O caráter da palavra. Aí mudou a regra, a galera não se ateve a essa mudança. Não tinha um tradutor ali. Ficou naquela ali. E aprendi mais uma receita de uma dos principais pratos brasileiros, um dos mais mortais que tem, porque é bom demais farofa. É isso. É isso aí. Inclusive eu aprendi também que o tchotchó é o Teoflotone, né, cara? Tem esse aí. Tchotchó. Teoflotone. Excelente. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim das... Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos... Nesse podcast assistimos a um filme sorteado e falamos sobre diversas maluquices que surgem por causa dele, como, por exemplo, conhecer o seu sogro que torce pro time rival, quebrar a perna de propósito e eu errei, peraí, deixa eu fazer de novo. Fez toda a superprodução. Fez a superprodução. Cara, eu errei geral, peraí. Porra, geral? Do zero, vamos lá. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa, Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa, Comprei um pé de porco, farofa, e orelha de porco, farofa, pus tudo isso no fogo, farofa, e remexi direito, farofa. Fim da sessão.